Uma coisa que vai acontecer durante a sua jornada como leitor é que você vai se deparar com livros, com ideias, com autores que você não concorda. E eu acho que em algum momento você vai até querer ler algum autor que você concorda, e eu acho que existe alguma coisa muito valiosa nisso, né? A gente vai focar falar um pouco mais sobre esse assunto no vídeo de hoje, mas ao invés de ter o vídeo normal comigo sentado na minha mesa, o dia está bonito. Está bonito, uma bela manhã de sábado, então vocês vão comigo pegar um café e a gente vai dar uma volta no parque e ver aí como estão as coisas. Deixa eu mostrar pra vocês como está o dia lá fora. Venham comigo. Pam, 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 pam. Se liga. Por favor, iPhone, funcione. Obrigado. Olha isso aqui. Pô, valeu, parque. Tamo junto. Se liga no cenário do vídeo de hoje. Bonito, né? Pô. Fala sério. Tá bom, cara. Tá bom porque o parque tá meio vazio. Porque tá frio. E as pessoas não querem sair no frio. Eu entendo completamente. Não se deixe enganar pelo sol. Ele não tá fazendo nada. Então o parque tá vazio. Só sou eu aqui, meu cafezinho. E de vez em quando passa uma pessoa outra que deve achar que eu sou esquizofrênico, ou alguma coisa assim. Por que eu quero falar sobre esse assunto? Eu vou tentar colocar o celular assim, eu peço perdão aí se ficar esquisito. Por que eu queria falar sobre esse assunto, cara? Porque, eventualmente, né, existe essa loucura nos dias de hoje que as pessoas têm, eu vejo isso muito acontecendo, que é que as pessoas querem seguir pessoas que elas concordam. E elas querem ouvir coisas que elas concordam. E eu acho isso muito estranho, cara, porque eu não concordo nem com tudo que eu falo, né? Se eu vou pegar alguns vídeos antigos, eu tenho certeza que eu vou discordar de uma boa parte. Se eu, às vezes, né, quantas vezes já não aconteceu, você tá falando com alguém, e aí você fala alguma coisa, e aí depois que você fala essa coisa, você fica tipo, caralho, viajei, falei nada a ver com nada, tá ligado? Então a gente não concorda nem com a gente mesmo, mas existe esse fetiche de ficar tentando procurar inconsistências nos discursos das outras pessoas, coisas que você não concorda. E aí você pega uma coisa que você não concorda de uma pessoa que você segue e você usa aquilo pra invalidar tudo que aquela pessoa já te disse, né? Eu acho isso uma doideira, cara. Eu acho isso triste e eu acho que isso emburrece as pessoas. E a mesma coisa com livros, né? As pessoas às vezes se recusam a ler autores, por exemplo, dos quais elas já têm um certo preconceito, né? E é óbvio, tudo que eu vou falar aqui, galera, é mais fácil falar do que fazer, né? Eu não vou fingir que eu sou perfeito e que eu tenho tudo isso certo já na minha cabeça. Mas, então existe, né, uma das ofensas favoritas da internet é hipócrita. Hipócrita. E eu acho engraçado porque todo mundo é hipócrita, né? E as pessoas falam, usam esse xingamento como se fosse uma puta de uma ofensa. Mas, pô, o que seria hipocrisia? Hipocrisia é só você agir de uma forma diferente daquilo que você acredita que é o certo. Quantas vezes você já não agiu assim? Todo mundo já agiu de uma certa forma, que era contrário a alguma coisa que ela... Por exemplo, eu defendo muito a importância de fazer academia. Não quer dizer que eu não falte na academia às vezes por preguiça. Isso é, de fato, isso me torna um hipócrita e logo você não deveria mais escutar o que eu falo. Então, cara, tá bom, tchau. Mesma coisa, né, com religião, essas coisas, né? Um bando de hipócritas. Porra, se não fosse um bando de hipócrita, não precisava de religião, né? Porra, os caras eles estavam no céu, eles não estavam na porra da igreja, entendeu? Se fosse todo mundo santo, porra, não precisava de religião, né? Mas não é. Então, óbvio, é óbvio que as pessoas vão ser hipócritas, é óbvio que as pessoas vão se contradizer, é óbvio que as pessoas vão falar coisas que às vezes elas não acreditam. E isso faz parte, entendeu? Isso faz parte. Eu devia ter trazido um tripé. Cara, é foda. Então, faz o seguinte, então, ó. Tá difícil esse vídeo, né? A minha câmera. Eu não tenho um tripé comigo. O meu tripé é muito grande, o que eu tenho em casa, que eu uso pra gravar os vídeos normalmente. Então faz o seguinte, vai no link aqui embaixo, você vai conhecer o meu curso, leitura todo dia, ensinando
você a ler com consistência. Então vai lá, compra pra eu poder comprar um tripézinho pra trazer comigo quando eu sair de casa, beleza? Eu só preciso de algumas vendas pra poder comprar um tripézinho, tá bom? Ajuda aí, pô. Ajuda aí a botar comida na mesa e um tripé na mesa também, pra eu conseguir fazer uns vídeos mais legais. Eu tô tentando um formato diferente, porque, sei lá, pra me desafiar também, né? 3 anos e meio gravando vídeo pro YouTube. Chega um momento que você cansa de simplesmente sentar no seu quarto e falar pra frente de uma câmera. Então, eu queria... Isso aqui parou de funcionar? Eita porra. Peço perdão aí, o microfone desconectou. Então o trechinho final ali tava uma merda. Foi mal. Faz o seguinte, então, não gostou de como ficou o áudio ali? Eu preciso, meu celular tá dando ruim, né? Com o negócio da câmera tá dando meio ruim. O contato da conexão do cabo já não tá muito bom. Então, compre o meu curso para eu poder comprar um celular melhor. Beleza. Cara empurrando forte assim a promoção. Então, é natural que eventualmente, né, e todo mundo a gente carrega todos nós carregamos ideias das quais a gente não pensou a fundo, né? É óbvio, e eu não vou sentar aqui e entrar naquela loucura de que você tem que ter todas as suas ideias, tem que ser pensadas e tem que ser, né? Então, sei lá, às vezes você acredita em coisas que você nunca questionou antes, você acredita em coisas que você nunca pensou antes. E eu acho isso ok, eu não acho isso ruim, né? As pessoas falam que você tem que ter as suas próprias ideias e pensar sozinho. Cara, por que você vai ficar pensando sozinho? Você tem 3.000 anos de conhecimento humano que a gente tem acesso. Você vai ficar aí pensando e fazendo coisas sozinhos quando a gente vive numa civilização que tá aí há 2.000 anos, né? Você não precisa ficar reinventando a roda, né? Imagina todas as crenças que se eu tiver que viver só com as crenças que eu refleti e que eu cheguei à conclusão sozinho, fudeu. Eu não vou fazer nada da minha vida. Então, a gente tem essas ideias, né? E aí, só que às vezes essas ideias elas impedem com que a gente desenvolva pensamento crítico, que a gente se exponha a ideias diferentes, que a gente se exponha a formas de pensar que às vezes na verdade são melhores do que as nossas, né? Às vezes a gente tem crenças que não são necessariamente boas, né? Às vezes pode ser bom, sei lá, você ter essas coisas que você nunca questionou e sempre faz a vida, né? Mas às vezes essas coisas que você nunca questionou são problemas, né? Às vezes você segue sei lá, politicamente você tem o mesmo alinhamento político que seus pais tinham. Aí você nunca pensou sobre isso e aí você tem um bloqueio de, sim, em qualquer circunstância, ter contato com ideias que são opostas a você, da qual você não concorda ou da qual você tem alguma inimizade. E isso é empobrecedor, por quê? Existe esse conceito chamado de strawman e de steelman, né? Que se você quer debater uma ideia, o que é uma coisa que é muito comum que as pessoas fazem é um negócio chamado strawman, né? Espantalho. Então ela cria um espantalho da ideia, uma versão fraca da ideia, e ela bate nesse espantalho. E aí, o contrário disso, né? Aí é fácil, porra, bater no espantalho é fácil. Espantalho não revide, espantalho é fraco, espantalho é frágil. E aí, você fica mais burro, né? Porque você tá debatendo com uma coisa que não existe. Por outro lado, você tem o Steelman, né? O homem de ferro, homem de aço. Ou seja, você tornar a ideia do seu oponente mais forte que você conseguir, né? Entender bem a ideia do seu oponente, representá-la da forma mais forte, mais bem colocada que você pode, e aí bater nessa ideia. Porque se a sua ideia realmente é verdade, quando você confronta ela com a ideia oponente no seu ponto mais forte e você ganha, isso só faz o seu caso. Fora que vai acontecer às vezes de você estar lendo alguma coisa e dentro desse livro que você está lendo você ter ideias das quais você não concorda. Então, por exemplo, eu estava lendo sobre arquétipos recentemente e aí eu encontrei ideias ali, né, falando sobre cristianismo, essas coisas que eu discordo, né? E eu vou entrar nisso especificamente do porquê discordar, não concordar. Isso é um assunto também bom da gente falar, né? E não é porque eu não concordava porque ele estava falando mal de uma coisa que eu gosto. Eu não concordava porque ele estava falando uma coisa errada sobre uma coisa que eu gosto. Mas isso não invalida o resto do livro, né? Não é porque o cara tem uma ideia que não está certa que todas as ideias do livro estão erradas. Então, o maior erro que você pode fazer, né, tem 2 grandes erros eu acho que você pode fazer quando você lê alguma coisa que você não concorda, ou quando você consome alguma coisa que você não concorda. O primeiro erro é você descartar todo o resto por causa de uma coisa que você não concorda, né? Às vezes, cara, às vezes sim, às vezes é uma coisa que é tão grande, que é tão central,
Quando é um erro que afeta a lógica inteira do negócio, aí tudo bem você descartar. Aí faz sentido, beleza. Mas às vezes é uma coisa periférica que você não concorda, e aí por isso você descarta todo o resto. E perde todo o valor que você podia ter com o resto da obra. E às vezes, e o segundo erro é você ficar, assim que você entra em contato com uma coisa que você não concorda, você muda a forma com que você está lendo ou consumindo aquele conteúdo, e você começa a encontrar todos os errinhos. A ficar caçando cada probleminha que o autor tem, para tentar invalidar aquilo que ele está falando. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, o que é muito mais fácil de falar do que de fazer, é você se desapegar, você se distanciar das emoções que você está sentindo quando você lê uma coisa que você não concorda, cara. Porque eu entendo, é normal, você fica emotivo, você fica afetado emocionalmente quando você lê, principalmente se for alguma coisa que bate em alguma crença central que você tem, em algum valor que você carrega muito profundamente no seu coração e na sua mente. E às vezes bate num negócio fundo, né? E aí, a gente tem que desligar as emoções e a gente tem que buscar primeiro entender aquilo que está sendo dito, para depois julgar se a gente vai continuar ou não lendo o negócio baseado nisso. A gente tem que buscar entender antes de fazer esse nosso julgamento, né? Espero que não seja muito barulhento, por causa da... ligou uma maquita aqui do outro lado do, sei lá do que. Foda. Amanhã tranquilo no parque com uma porra de uma maquita. O que eu tava falando? Isso, então você tem que buscar entender, você tem que se perguntar, cara, por que eu não estou concordando com isso? Por que eu não concordo com isso? Né? É porque a lógica é ruim, né? Ou seja, ele tá fazendo uma lógica falha, né? Partindo ou de premissas erradas, ou fazendo uma conclusão errada baseada em premissas, né? Por que isso tá errado? É a lógica que tá falha? É porque a pessoa não entende? É porque ela não tem alguma informação que ela precisava ter? Né? No caso do exemplo que eu dei do livro sobre arquétipos, aquilo ali é um exemplo de um erro por ignorância, né? Ali, quando eu li aquilo ali, estava claro para mim que a pessoa não fez ela não estudou o suficiente para falar sobre aquele assunto. Ela estava falando sobre um espantalho. Ela estava batendo num espantalho, né? A crítica dela é uma crítica que realmente não se aplicava ao assunto, inclusive uma coisa que ia completamente oposta à ideia do negócio que ele estava atacando. Então, eu falar, cara, beleza, foi só ignorância, né? As pessoas, às vezes, não é porque elas entendem de um assunto que elas têm que entender de todos os assuntos. Não é porque o cara escreveu um livro que ele sabe o que ele tá falando. Então, não é porque... Então, às vezes, a pessoa fez um erro ali, ela cometeu um erro porque ela foi ignorante, porque ninguém pegou aquele erro. Beleza, tá bom. Posso só ignorar e continuar seguindo a minha vida. Mas, às vezes, essa não é a questão, né? Às vezes, o caso é que a pessoa... Pera, deixa eu girar a câmera aqui. Às vezes é um erro que foi feito na maldade, né? E aí, nesse caso, cara, eu realmente falo que você pode largar o livro, né? Quando você percebe que a pessoa está representando a ideia de forma errada, de propósito, na maldade, cara, aí eu defendo que você tem que abandonar o livro mesmo. Aí eu defendo que você tem que parar de ler o negócio e começar a ir para ler outra coisa. Porque também não tem por que ficar, né, engajando nesse tipo de ideias que as pessoas fazem na maldade. Então, sabe quando você fala com alguém e a pessoa não entende o que você está falando e você sabe que a pessoa não está tentando entender, né? Ela está tentando só discordar. Nesse caso, cara, realmente, abandona e parte pro próximo, beleza? Então é por isso que eu acho que você deveria ler livros dos quais autores que você não concorda, coisas que você não necessariamente, que você tem algum preconceito com. Por isso que eu acho que você deveria ter contato com esse tipo de coisa, cara, porque ele vai construir a sua capacidade de identificar e de pensar criticamente sobre as coisas que você acredita, sobre os argumentos que estão sendo apresentados para você e poder, assim, né, desenvolver melhor e melhorar o seu pensamento crítico, que as pessoas tanto falam hoje, mas as pessoas têm tanto pouco, né? A questão é a seguinte: você só pode pensar criticamente sobre coisas que você entende. Então, as pessoas, quando elas falam de pensamento crítico, elas olham só pro crítico e não pro pensamento, né? Então, você precisa primeiro pensar sobre uma coisa, para depois poder ser crítico sobre essa coisa. Caso contrário, você está sendo só um cuzão mesmo. Você está agindo de má fé, beleza? Então me falam o que vocês estão achando desse formato, cara. Eu percebi que eu comecei a explicar o porquê que eu tô mudando eu tô fazendo desse jeito aqui hoje. E eu não terminei o meu raciocínio.
Eu comecei a assistir esse youtuber francês aí, porque eu tô, né, aprendendo francês. Eu encontrei esse canal desse cara e ele faz um estilo interessante de vídeo que eu tô tentando incorporar um pouco nos meus vídeos, né? Então, falem aqui o que vocês acharam desse formato e eu vejo vocês na próxima. Fiquem aí com umas imagens do parque.